demorando, 3, 2, 1, claquete. Continuando a nossa correção, página 80, número 11, a estranha número 11. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Diz assim: a partícula Kaon, eletricamente neutra, grava isso, carga zero, é constituída por duas partículas eletricamente carregadas, um quark D e um antiquark S. Então, nós vamos dizer aqui que a nossa partícula Kaon, ela é constituída de D mais S barra. Show? Simon, o que é isso? Vou explicar para você. Na natureza, nós sabemos atualmente que os prótons, os nêutrons e os elétrons não são partículas elementares, conforme a gente aprende na aula de química ou aprendi há muitos anos atrás, né? Nós sabemos que elas não são as menores partículas do universo. Como assim, Simon? Significa que os prótons, os elétrons e os nêutrons são formados por partículas menores. E essas menores, por menores ainda. E essas menores ainda, por menores ainda. E todas essas partículas têm início, né? Começam a ser formadas daquela partícula inicial. Até o momento, o acelerador de partículas chegou nesse resultado para a gente, o LHC, entre a França e a Suíça, né? Há uns anos atrás, se eu não me engano, uns 10 anos atrás, aproximadamente, super novo isso, a partícula primeira, até o momento, acredita-se que é o bóson. Não sei se você já ouviu falar do bóson de Higgs. Higgs é o cientista que há muitos anos atrás já tinha determinado o bóson de Higgs no papel e disse assim: olha que louco, daqui a exatamente tantos anos teremos tecnologia o suficiente para provar a existência do bóson. Tantos anos depois, na marca, né, provamos a existência do bóson, e por isso a homenagem a ele, bóson de Higgs, né, o cara que já tinha desenvolvido esse. Essa partícula ficou chamada de partícula de Deus, porque teoricamente é a primeira partícula do universo. Ali na origem do Big Bang, na explosão, é a primeira partícula que juntando da origem a outras, que outras se juntando a outras, até chegar no próton, no elétron e no nêutron, que constitui o átomo e toda a matéria que você já conhece. Ficou claro isso? Tranquilo? O próton, por exemplo, e o elétron são formados por partículas menores chamadas de quarks. Né? Na natureza existem dois tipos de quarks, o quark up e o quark down. Ok? São essas duas. E essas partículas têm carga. Que carga? O quark up tem carga positiva, por isso do up, né? Vale 2/3 da carga elementar, aquele E que você já conhece. E o quark down tem carga negativa, que vale 1/3 da carga elementar. Então, se você juntar as ponteiras aí, por exemplo, o próton, qual é a carga elétrica do próton? Simon, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É E. A carga do próton é E. Então, como você sabe, isso aqui é bônus, tá? Que o próton é formado de 3 quarks e essa soma tem que totalizar aquilo ali, essa é a carga do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, dá para você viajar comigo que o próton se divide em 3 quarks e esses 3 quarks são um up, um outro up e um down. Se eu explicar isso para você no teste, pedir para você distribuir isso aí, você sabe. Porque matematicamente você tem noção que se o up vale 2/3, Simon, eu tenho que gravar isso? Claro que não. O exercício vai colocar isso para você. Se o up vale 2/3, eu teria que 2/3 mais 2/3 mais menos 1/3. Todo mundo sabe que aqui vai dar 2 mais 2, 4, menos 1, 3. 3/3 de E. Só que 3 sobre 3 é 1. 1
E, ou seja, essa é a distribuição dos quarks do próton. Perfeito? Então, o próton é formado de U mais U mais D. Ou qualquer associação aí, tá? Não precisa ficar nessa ordem, não. Perfeito? Isso é o próton. Qual parte, Ana Clara? Esse exemplo aqui? O de cima também. Aqui ou aqui? Tudo. Isso, lá eu não fiz ainda, tá? Só tirei do enunciado. Estou falando para você que esses dois valores aqui são constantes. Dizer para você que dentro de um próton, o que é um próton? Um próton é a junção de 3 partículas menores. E essas partículas menores que estão dentro do próton são chamadas de quarks. É que a gente fica aprendendo só próton, elétron e nêutron e acha que só existem eles. Ruim, né? Então, o que é um próton? Aqui, ó, vou desenhar para você. Isso aqui é um próton, P+. O que tem dentro desse próton? 3 quarks. É isso. Se você juntar 3 quarks, você tem um próton. O que eu quero que vocês entendam, ô Ana Clara, que existem 2 tipos de quarks na natureza. Um quark positivo, que é chamado de up, né? A física chamou ele de up, o P, e um quark negativo, chamado de down. Qual é a carga do quark up? 2/3 daquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual que é a carga do quark down? Menos 1/3 daquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se você juntar esses quarks, você dá origem ao próton. Só que eu não posso juntar qualquer quark que eu quiser. Por exemplo, 3 quarks up não vai dar a carga do próton. 3 quarks down não vai dar a carga do próton. Porque a carga do próton, que tem 3 quarks, quem está falando isso? Eu. Você não precisa decorar, não precisa saber isso. Né? O exercício vai falar isso para você. Esses 3 quarks que o próton tem que totalizar a carga E, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E para dar esse valor, você precisa combinar 3 carinhas dentro dessas duas possibilidades, 3 carinhas que somados vai dar origem a 1E. O que eu estou dizendo para você? Que a combinação dos 3 quarks para dar origem a essa carga só pode ser 2 positivos com 1 negativo. Para que, somando matematicamente, 2/3 com 2/3 com menos 1/3, dê um total de 1E. Essa é a dificuldade da questão. É coisadinho mesmo. Isso, Ana Clara, é o próton. Terceiro ano, é o próton. Só que o exercício vem aqui com uma outra partícula, chamada cáon. O que é a partícula cáon? Ela é constituída por outras duas. O próton é formada de 3, correto? Mas a cáon é formada de 2. Quais duas são essas? Um quark D, que ele vai explicar na linha de baixo o que é, tá aqui, e um antiquark S, que ele vai explicar na linha de baixo o que é. Na natureza existe, não sei se Gil já falou para você em química, a matéria, e qual que é o outro lado? Quem sabe? Além da matéria, o universo é constituído da antimatéria. É o equilíbrio do universo. A física já comprova isso, já é uma das teorias da física moderna, dizendo que para toda matéria existe uma antimatéria. O que significa isso? Para o universo ficar em equilíbrio, para todo próton existirá um antipróton. Olha que doideira.
Aí eu pergunto para você rapidinho, só para você raciocinar comigo. Se o próton tem carga mais E, o antipróton, para equilibrar esse próton, tem que ter qual carga? O que é capaz de equilibrar mais E? Menos E. Menos E. Equilibrar é zerar, ok? Então, depois você copia lá, tá? Vai ficar gravadinho lá. Quem não pegou aqui, tem problema não. Depois vocês vão copiar lá. Vou até passar um exercício depois para vocês ficarem ligados com isso aí. Então, para cada próton, existe o antipróton para equilibrar. Então, esse tem carga mais E, esse tem carga menos E. E a física acredita que o universo assim fica equilibrado, com carga zero. Acredita-se na existência de metade de matéria e metade da antimatéria. O que é a antimatéria? É a mesma carga com um sinal contrário. Então vamos ler o exercício e vamos entender essa dificuldade aí da física moderna. Vamos lá. A partícula Kaon, eletricamente neutra, então vamos colocar aqui, somando essas duas, a carga final tem que dar zero. É o que está dizendo. A partícula Kaon é neutra. E ela é formada por um quark down e um antiquark S. Perfeito. Agora vamos para a linha de baixo. A carga do quark down é menos 1/3 do módulo da carga do elétron, que é E, né, a carga elementar. Então vamos escrever aqui, quem é Kaon é menos 1/3 de E, da carga do elétron. Perfeito? Mais o antiquark S. E tudo isso tem que dar zero. Já dá para você sacar, não sei se você concorda comigo, qual é o valor da carga desse antiquark aqui. Porque menos 1/3 mais essa carga tem que dar zero. Todo mundo consegue me falar quanto deve ser esse número? Você consegue dizer para mim qual deve ser essa carga aqui para isso mais isso totalizar zero? Que número vale isso aqui? Para somar com isso aqui e dar zero. É o oposto dele, né? Concorda comigo ou não? Oi, Se aqui é menos 1/3 de E, quanto que deve valer o antiquark S para somados totalizar zero? Mais 1/3 de E. Eu concordo. Mais 1/3 de E. Tá aí. Porque menos 1/3 de E mais 1/3 de E dá quanto? Zero. Dois números iguais com sinais diferentes. Mas vamos continuar a leitura devagar. E a carga do quark S tem mesmo módulo e sinal contrário ao da carga de um antiquark S. É o que eu acabei de explicar para você, né? Toda partícula existe a partícula e a antipartícula. Então, se o S barra, o antiquark, tem carga mais 1/3 de E, o quark é igual com sinal contrário. Se eu acabei de descobrir que é mais 1/3 de E, esse carinha aqui é menos 1/3 de E. É o que ele está dizendo nessa última linha aí. Tranquilo? Então, recapitulando o exercício. Ele fala de uma partícula Kaon, que a gente não vai usar para nada. Essa partícula Kaon é neutra e é formada por duas partículas. Um quark D, que ele está dizendo para você que tem carga menos 1/3 do módulo da carga do elétron, que é a carga elementar, e um antiquark. A gente já matou que para somar os dois e dar zero, esse cara aqui tem que ser o inverso disso aqui. Por isso, mais 1/3 de E. Pronto. Na próxima linha, ele fala que existe a matéria e a antimatéria. Ele está dizendo que o quark S
tem a mesma carga do antiquark, porém com sinal contrário. Então, se o antiquark é 1/3, o quark é 1/3 também, porém com sinal contrário. Se ali é mais, aqui é menos. E ponto final. Agora acaba o exercício. Difícil é chegar aqui. Depois daqui vai embora. Ao quark S, a esse carinha aqui, é atribuída uma propriedade física denominada estranheza, a qual pode ser calculada pela seguinte fórmula. Vamos lá? Estranheza é 2 vezes Q menos 1/3. Aonde S é a estranheza, que a gente quer calcular, Q é a razão entre a carga do quark S e o módulo da carga do elétron. Assim, o valor da estranheza de um quark é igual a. Então, bora lá. Lindões, essa é a estranheza. Para calcular a estranheza, que questão estranha, eu preciso descobrir o valor de Q. Mas vamos aqui no cantinho que ele ensinou. O que é o valor de Q? É a razão entre a carga do quark S, razão é divisão, dividido pelo módulo da carga do elétron. Então, é S dividido por E. É a razão entre a carga do quark S. Qual que é a carga do quark S? Menos 1/3 de E, dividido pelo módulo da carga do elétron, que é E. Se a gente cortar esses dois E's, quanto que vale essa constante Q? Menos 1/3. Então, a estranheza é 2 que multiplica Q menos 1/3. Nossa Senhora da Penha Aparecida, meu Deus do céu. Que questão estranha. Quanto que dá isso aqui, padrinho? 2 vezes menos 1/3. Menos 2/3. Menos 2/3. Menos 1/3. 1/3. Não, pera. É isso mesmo, não? 1/3. Não. 2/9. Menos 2/3 menos 1/3. Vou até escrever aqui embaixo para vocês verem. Menos 2/3 menos 1/3. Não Entendi, repete não. a base e subtrai? Ah, é verdade. É Não vai menos ficar 3. menos 3 sobre É 3? porque ele tá negativo, tá certo. Está negativo, perfeito. Menos 2/3 com menos 1/3 é menos 3/3. E 3 dividido por 3 é 1. Então, a estranheza é menos 1. Nessa questão de matemática super estranha, de um vestibular que geralmente é muito fácil, que é o da UERJ. Não é uma questão impossível, difícil não, porque, viu, ele vai mastigando todas as informações do enunciado, mas você precisa ler e retirá-las, porque essa ideia de quark, de física moderna, a gente quase não estuda. Então, provavelmente teve muito aluno aqui que nunca viu isso para fazer a questão, mas dá para fazer. Se a gente lembrar, princípio da conservação da carga, se a carga do Coulomb é 0, tudo que ele for formado, as partículas menores, quando eu somar, tem que continuar dando 0. O Coulomb não pode ganhar vida, não pode ganhar carga, não pode ganhar nada, né? Então, tudo que formar ele tem que totalizar um total de 0 no final. Tem que totalizar um total, né? Tem que totalizar 0 no final. Então, conhecendo-se o antiquark S, a gente sabe quanto que vale o quark S. Para que eu precisava do quark S? Para descobrir a constante Q, que é S dividido por E. Descobrindo a constante Q, era só jogar na fórmula que ele mostrou para você. Afinal de contas, a estranheza de uma partícula você não vai estudar nunca aqui no ensino médio, ok? Nem perto daquilo que é isso. Perfeito? Então, essa é a questão. A estranheza é letra D menos 1, ok?
Resposta boa de chute, né? Porque o cara olha um negócio desse aí, número 11, fala assim, ih, vou fazer não. Resposta deve ser simples, é 1 ou menos 1. Vou botar menos porque está escrito menos lá na equação. Um belo chute. Pode apagar? Printou aí? Luiara pediu uma aqui, porreta, que é na mesma página, a número 9. Uma questão muito interessante. A número 10 você vai decompor vetores, ela é boa também. A número 7, você vai fazer tal qual a número 9. E a número 8 é a mais diferente delas. Uma questão importante também, né? Dá uma circulada na número 8 aí, até que se a gente não fizer agora, para a gente continuar na parte da tarde. E aí, moçada, recado / puxão de orelha, você precisa fazer as questões, tá? Precisa dar o gás, fazer, pesquisar, entrar lá na paradinha. Estamos na mesma página aí, porque esse momento que eu estou tirando aqui vai ser raro e não deve acontecer nos próximos capítulos. Número 9. 4 cargas elétricas pontiformes de intensidade Qzão e Qzim. Entenda, intensidade é valor. Ele não falou sobre sinal, perfeito? E se ele falou Qzão e Qzinho, é porque provavelmente elas têm valor diferente. Qzão geralmente é atribuído a uma carga maior e Qzinho a uma carga menor. Só isso, tá bom? Estão fixas nos vértices de um quadrado, conforme indica a figura. Determine a razão Qzão sobre Qzinho para que a força sobre cada uma das cargas Qzão seja nula. Ai, 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 ai. Tá, aí você vai precisar viajar comigo. Essa questão é muito linda para fazer no quadrão da escola, tá? Vamos lá. Vou colocar assim, ó, Qzinho pintadinho, filé, e a Qzão abertona assim. Tudo bem? É assim que está a questão. Está falando que essa parada está num quadrado. Então você já mata que a distância entre essas cargas aqui é a mesma. Vamos chamar de D, tá bom? D. Aí, ó. Dzinho, Dzinho, Dzinho e Dzinho. Ele quer que a força sobre cada uma das cargas Qzão seja nula. Eu tenho uma carga Qzão aqui e uma carga Qzão aqui. Tanto faz, eu não sei se você consegue perceber, mas se eu analisar essa carga Qzão aqui, eu tenho uma Qzinho fazendo força nela, uma Qzinho fazendo força nela e uma Qzão fazendo força nela. Se você analisar de baixo, você vai ter uma Qzinho e uma Qzão. Então, tanto faz você analisar essa ou essa. A condição de equilíbrio para essa é igual à condição de equilíbrio para de baixo. Por quê? Porque as cargas que atuam nelas e a distância é a mesma. Então, eu vou escolher uma carga Qzão para fazer o equilíbrio. Qual você vai escolher, Simon? Essa daqui. Tudo bem? Essa daqui. Entenda um negócio comigo, por favor. Tem como o sinal das 3 ser igual? Para essa Qzão ficar equilibrada? O sinal dessa e dessa, tem como o sinal dessas 3 aqui serem iguais? E é claro que se o sinal dela for igual, daqui também vai ser, né? Tem como os 4 sinais serem iguais, sim ou não? Acho que não. Por que que não? Eu também Que acho que vai não. ter que ter 2 negativas e 2 positivas? Muito bem. Porque se for tudo positivo, acompanhe comigo. Essa pequena vai empurrar essa daqui para cima. Essa pequena vai empurrar essa daqui para a direita.
E essa daqui vai empurrar ela para lá também. Então, eu vou ficar com força para cá, para cima e para lá. Ela vai ficar em equilíbrio? Jamais. Ela vai embora aqui, ó. Então, fica evidente que você precisa ter, pelo menos, se essas duas aqui estiverem empurrando ela para lá, essa terceira força não deveria estar puxando ela? Aí é uma condição de equilíbrio. Duas empurrando e uma puxando. Ou duas puxando e uma empurrando. Tá legal. Mas como você sabe que uma é quesim e uma é quesão, e a apostila e a questão, porque eu também entrei lá no vestibular para flagrar, deixou pintado dessa forma diferente para já te dar a sugestão. Então, eu vou colocar para você o seguinte: a condição, como a Ana Clara já colocou, é que duas sejam positivas e duas sejam negativas. Então, eu vou chamar a quesão de positiva e as quesim de negativa. Ah, tá. Simon. E se você chamar o oposto? Vai dar no mesmo, ok? Depois você pode fazer o exercício em casa, que não vai mudar nada não. Perfeito? E aí nós temos o seguinte, me ajudem. Vamos chamar de 1, 2 e 3, tá? Só para a gente organizar. Essa primeira faz nessa quesão uma atração. Vamos botar aqui? Vou apagar esses desenhos, que eu sabia que eles iam me atrapalhar mesmo, e você já sabe que vale desenho, tá ótimo. Essa primeira, puxa ela com uma força F1. Top? Top. Essa 3, puxa ela com uma força F3. Só que eu quero muito que você consiga visualizar comigo que essa vale Qzinho, negativa, e está a uma distância D da Qzão. E essa é Qzinho, negativa, e também está à mesma distância da Qzão. Isso significa que essas duas forças são iguais ou diferentes? Iguais. Iguais. Sem iguais? Iguais, ok? Iguais. E sabe quanto que vale? Vamos calcular aqui embaixo rapidinho? F1 igual a F3, que vale K vezes a carga de uma delas, já vou botar fora do módulo de uma vez, tá? Não, vamos deixar em módulo. Carga de uma delas, a carga da outra, porque é Qzim fazendo força na Qzão, dividido pela distância, que eu chamei de D, né, o lado do quadrado. Então, a força 1 e a força 3 são iguais a isso aqui, K, Qzim, Qzão sobre D ao quadrado. E agora, para você brilhar comigo, hein? Para você brilhar comigo. Essas duas têm uma resultante, não tem? Claro que tem, Simon. Eu já aprendi isso. E tá aqui, ó. Na meiota. Eu vou chamar essa força de força 1,3. 1,3. Porque você sabe que ela é resultante da 1 com a 3. Agora me ajuda. Se esse F1 é igual a esse F3, você concorda comigo que esse desenho que eu estou fazendo aqui agora é um quadrado? Sim ou não? Sim, Simon. De novo, F1 e F3 são iguais, então as projeções também são iguais. Então nós temos aqui um quadrado. A resultante não é a diagonal? Quanto Sim. vale a diagonal do quadrado? Só para você não ter que fazer Pitágoras com isso aqui. Quanto que vale a diagonal do quadrado? Quanto que vale? Raiz de 2. Lado raiz de 2. Então me ajuda. Olha que bonito. A F 1,3 vale lado. Quem que é o lado? F1, F3, tanto faz. Esse é o lado. É igual. Lado raiz de 2. Então a nossa diagonal aqui, já vou até colocar aqui, ó,
L raiz de 2, tá? Para você entender, pra você não esquecer. Quem que é a diagonal? É raiz de 2 vezes o lado, que é K, Qzão, Qzim, dividido por D ao quadrado. Ah, tá, Simon. E o Kiko? E o Kiko, queridão, que além da força que a 1 faz nela e que a 3 faz nela, faltou a 2. Só que a 2 faz uma força de repulsão. Positivo, positivo. Tá lá em cima, ó. Vamos fazer de verde. Essa é a força 2. Por favor, vamos calcular a força 2, Rapidex? Quem é a força 2? Ah, Simon, é K. Agora, Qzão fazendo na Qzão. Nossa senhora, hein? Se por acaso a aula cair, a gente volta no link 2, tá? Só para finalizar essa questão. E tem que voltar rápido, eu já vou voltar entrando na questão. K, Qzão, Qzão, dividido pela distância. Agora presta atenção, por favor. Essa é a distância entre a carga Qzão e a carga Qzão. A distância não é a diagonal do quadradão? O quadradão não tem lado D? Qual que é a diagonal desse quadradão aqui? Não é lado raiz de 2? Fala comigo. Sim, acho que Então, deve ser, né? a distância de Q até Q é a diagonal do quadrado, que é lado raiz de 2. O lado não é D? Então, é D raiz de 2 ao quadrado. Vamos arrumar isso aqui só para ficar bonitinho? A força F2 vale K, Q, dividido, raiz de 2 ao quadrado é 2. D ao quadrado é D ao quadrado. Pronto. Essa é a força F2. Bonito, pelo amor de Deus, me ajuda. Olhando para essa constante Q, para essa carga Q. Perdão pelo barulho, hein? Quantas forças atuam sobre ela? Três, Simon, ou duas? 3. Três. F1, F3 e F2. F2. Perfeito? Perfeito. Isso. Só que a F1 e a F3 tem essa resultante, não tem? Tem. Então, no momento que eu fiz a resultante, esquece essas duas. Agora a gente tem F1,3 e F2. Fala para mim, qual é a condição de equilíbrio para essa questão ficar parada ali? Tem que ser igual. Perfeito. Então, de azul para você aqui, a F2 tem que ser igual a F1,3. E é só assim que eu mato o exercício para a gente finalizá-lo agora. Eu não sei se você reparou, mas ele está pedindo qual deve ser a razão, Qzão sobre Qzim, para que ela fique em equilíbrio. Então ele quer no final Qzão sobre Qzim. Aí você olha para cá, tem K, tem D ao quadrado. Tem que arrumar um jeito de cortar tudo isso e ficar só Qzão sobre Qzim. Você pode printar isso aqui, por favor, rapidão? Rapidão, para depois você copiar aí. Printou? O tio Simon tá cortando a parte de baixo. Você abaixa um cadinho. Printei, Simon. Printaram? Olha que interessante. A força F1,3 é isso, e a força 2 é aquilo. Se elas têm que ser iguais, a gente iguala. Simples assim. Então, igualando as duas, olha o que eu tenho. F2, K, Qzão, Qzão,
dividido por 2D quadrado. E quem é a F13? É raiz de 2, K, Qzão, Qzim, dividido por D quadrado. Se você observar aqui, padrinho, posso cortar o D quadrado, posso cortar o K, posso cortar um Q, chegamos na resposta. Eu tenho um Qzão e um Qzim. Ele quer Qzão sobre Qzim. Então, a gente vai responder. Pega o Qzim e joga aqui para baixo. Pega o 2 e joga lá para cima. E essa é a resposta da nossa questão. Qzão sobre Qzinho é 2 raiz de 2. Porém, com um detalhe técnico muito importante. Por favor, já printa aí, porque acabou. Eu acabei de encontrar em módulo Qzão sobre Qzinho. E toda divisão de módulo vai dar um número positivo. Só que se você olhar para a sua questão, ele pediu sem módulo. E aí é claro que a Ana Clara já determinou para a gente lá no começo da questão, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo para a condição de equilíbrio acontecer. Então, se é um número positivo dividido por um número negativo, a resposta não tem que dar negativa. Por isso, a resposta não pode ser mais 2 raiz de 2. Tem que ser menos 2 raiz de 2. Ok? Temos essa resposta aí? Letra D. Letra D. Ele podia ter colocado um positivo aí, né? Printa aí, por please.